E eu quero que você abra comigo aí Mateus capítulo número 4, Mateus 4. Mateus 4, nós vamos ver essa cena aqui, muito conhecida nossa, de Jesus sendo tentado, né? Gente, o que é liderança? Se a gente pudesse falar o que é liderança de uma forma muito simples, né? Ou o que é liderar? Liderar, de uma forma muito simples, é mover pessoas. Ok? Talvez uma definição mais simples que a gente poderia chegar do que é liderar é a gente mover pessoas. Nós queremos tirar as pessoas da onde elas estão e levar elas até onde elas deveriam estar, né? Então isso é liderar. Então eu estou liderando quando eu estou com a influência movendo as pessoas em alguma direção. Então eu posso liderar de forma errada, levando as pessoas numa direção errada. Então a gente está vendo muito disso acontecendo no mundo. E nós podemos liderar da forma certa, levando, movendo as pessoas para mais perto de Deus, ok? E há duas formas que eu queria conversar com vocês hoje para a gente liderar. Tá? Tem duas formas, duas forças que nós podemos usar para liderar. E a primeira força que é possível usar para mover pessoas é manipulação. Anota aí, manipulação. Então, como é que a gente trabalha com manipulação? Manipulação aqui, gente, eu não quero que você entenda de uma forma completamente pejorativa e negativa, no sentido de xingar alguém ou ser um manipulador, tal. Você vai entender o que eu estou falando. O que é manipulação? Manipulação é eu oferecer duas coisas para a pessoa. Ou, e aqui é muito usado isso no mercado, no marketing, né? Ou eu vou tirar a dor da pessoa, então eu vou falar para ela, ó, se mova, porque eu vou tirar a sua dor, se você se mover. Ou eu vou realizar um sonho da pessoa. Eu vou prometer algo para ela, de uma realização de algo que ela quer, que ela deseja. Então eu falo para ela, se mova, porque se você se mover, você vai ganhar tal coisa. Ou se você se mover, eu vou tirar tal situação. Ok? Então isso é a manipulação. Então eu vou dar um exemplo de manipulação muito comum, que todos nós usamos, principalmente aqui quem é um empresário. A promoção. A promoção é uma manipulação. Você está falando para a pessoa, olha, venha até aqui, compre esse produto. Está querendo fazer o quê? Movendo a pessoa. Venha até aqui, compre esse produto, porque eu vou te dar 50% de desconto. Venha até aqui, se mova até aqui, porque eu vou te dar um frete grátis. Então você está prometendo algo para a pessoa para poder movê-la numa direção, ok? Então é disso que eu estou falando quando eu falo manipulação. Não estou falando daquela forma pejorativa de alguém maquiavélico, fazendo algo por trás, escondido. Não, isso também é manipulação, mas aqui a gente está falando sobre um artifício de mover pessoas, tá? E deixa eu te mostrar o diabo liderando. Deixa eu te mostrar o diabo liderando, o diabo de líder. Abre aí comigo então Mateus capítulo número 4. Mateus 4 diz assim, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quantos dias? 40 dias e 40 noites teve fome. Tá vendo? Você comeu faz 40 minutos e já teve fome. Interessante o diabo não aparecer no primeiro dia, né? No terceiro do jejum, no 10º, no 20º, ele espera quanto tempo para aparecer? 40 dias. Por quê? Porque ele estava só esperando isso aqui aumentar. Porque quanto mais dor eu tiver, mais fácil vai ser de manipular. E aí qual é a primeira oferta dele? Ei, vamos resolver isso aqui? Vamos? Vamos resolver isso aqui? Faz um negócio que eu vou mandar você fazer. Usa o seu poder para benefício próprio. E aí acabou a sua fome.
Então, onde ele vai atacar? Na dor, na fome. Na segunda e na terceira, aí ele vai usar um outro artifício de manipulação, que é o sonho. Ei, você não está aqui para ser rei? Você não está aqui para dominar sobre todos os reinos? Então faz o seguinte: se prostrado me adorares, ou seja, se você se mover na direção que eu desejo, se você fizer aquilo que eu quero, tudo isso eu vou te dar. O que ele está usando? Manipulação. Eu vou te dar. E gente, infelizmente, muitas vezes nós aprendemos a liderar através de manipulação. Através de prometer a realização de um sonho ou a retirada de uma dor. Agora deixa eu te falar por que nós não devemos liderar dessa forma. Primeiro, porque essa forma de liderar, ela move as pessoas, isso é verdade, mas por pouco tempo, porque cada vez a pessoa vai querer mais. Então, sim, é possível mover as pessoas com manipulação e liderá-las, trazê-las para a igreja, fazê-las ofertar, ou seja lá o que nós vamos liderá-las a fazer, mas é por pouco tempo. Porque depois que você tirou a minha dor, para que eu vou lá? Porque depois que já o meu sonho foi realizado, por que eu vou lá? Você precisa me oferecer mais alguma coisa. É igual se alguém falasse para você, ó, vem que tem 30% de desconto. Aí no mês que vem você só vai se me te der quanto? 40. 50. Agora eu quero 50% e um frete grátis e um brinde. E muitas vezes aquilo que a gente usou para mover as pessoas não está mais funcionando. Porque as pessoas sempre vão querer mais. Então funciona, mas por pouco tempo, porque cada vez eu preciso de mais manipulação. Segunda coisa, é que as pessoas não são fiéis, não têm aliança com você, elas têm uma aliança com o benefício. Ei, quem está entendendo o que eu estou falando? Ai, fulano foi embora, me abandonou. É porque ele nunca esteve lá por causa de você, ele estava lá por aquilo que você estava oferecendo. Ele nunca esteve lá por causa de Deus, ele estava lá porque você estava oferecendo para ele uma manipulação. Então eles não são fiéis a uma liderança, a uma igreja e nem a Deus. Gente, essa forma de liderar forma pessoas focadas em si mesmos. Porque na verdade ela está lá, parece que ela está lá por causa de alguma coisa, não, ela está lá por causa dela. Eu quero tirar minha dor, eu quero realizar o meu sonho. O que importa aqui sou eu. Essa forma de liderar forma idólatras, porque nós ensinamos as pessoas a usarem Deus. A usarem Deus como um meio para chegar no verdadeiro Deus delas. Seja um relacionamento, seja a família que pode virar uma idolatria, seja a finança, seja ministério, seja o que for, elas só usam Deus como um caminho para o que elas verdadeiramente desejam. A gente forma idólatras. Essa forma de liderar forma seguidores, mas eu vou usar outra palavra aqui, forma consumidores, espectadores. Essa forma de liderar gera uma igreja inteira de consumidor, que vem só para consumir o culto, vem para assistir culto, gente. Tem uma coisa mais bizarra na Bíblia, que antibíblica quer dizer, é alguém assistir um culto. Sim ou não? Porque o que era culto, principalmente começando no Antigo Testamento, era você levar um sacrifício de honra ao Senhor. Não ficava ninguém lá assim, uau! Que corte no pescoço desse cordeiro, hein? Esse é o melhor cortador de pescoço que nós temos aqui, aleluia. Não, todo mundo estava o quê? Cultuando, ninguém estava assistindo o culto. Só tem um que assiste culto, Deus. Todos nós estamos dando, entregando um culto. Mas essa forma de liderar vai gerar um grupo de consumidor, de espectador, de pessoas dependentes, que vão sempre depender de nós. Essa forma de liderar
ela gera uma estrutura sem foco. Por quê? Porque eu sempre vou estar buscando aquilo que funciona. Aí eu estou indo para a próxima conferência para achar aquilo que funciona. E aí eu estou indo no próximo congresso para ver uma nova técnica que funciona. Aí eu estou falando lá com o próximo líder e comprando o próximo curso para ver o próximo método que funciona. Por quê? Porque eu estou tentando continuar manipulando as pessoas. E aí cada ano que você vai na igreja, ela é uma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Faz sentido, gente? Ok. Então como é que a gente deve liderar? Vamos lá. Como é que Jesus liderava? Jesus não usava manipulação. Como é que Jesus liderava e movia pessoas? Abre comigo Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Vamos ver Jesus movendo alguém. Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 4. Lucas 5, 4. Provavelmente vale até o 11 aí. Diz assim, olha. Lucas capítulo 5, verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Presta atenção. O que Jesus tem na frente dele? Jesus tem na frente dele um prato cheio, gente, para usar a manipulação. Mas estava assim, ó, a bola quicando na frente dele. Que era um povo frustrado, porque não tinha, a noite inteira não tinham pegado nada. Frustrados, preocupados, porque aquilo é o sustento da família deles, era dessa forma que eles pagavam os impostos, era terrível. Então você tem uma dor, não peguei nada, mas você também tem um sonho, o sonho de prosperar, o sonho de ter uma empresa de pesca que funciona e que gera muitos recursos. E aí Jesus pega esses homens e fala: olha, Pedro, vai lá, entra no lugar onde é mais fundo e joga a rede do outro lado. Quando ele joga a rede, ele tem a maior pesca da história da vida, da família, da aldeia e daquela região inteira. A ponto de eles encherem vários barcos. Eles tiveram que encher ambos os barcos, eles encheram os 2 barcos, eles foram quase afundando até a praia, e agora eles têm a dor tirada e o sonho realizado. Meu irmão, a bola estava quicando. E eu te digo, se fosse alguns de nós, o que você falaria para Pedro? Meu irmão, você viu isso que aconteceu? Siga-me e toda semana terás uma pesca como essa. Só que eu te garanto que passado umas 2, 3 semanas, 2 barcos já não era suficiente. 2 barcos é o comum. Eu quero mais manipulação, mais manipulação, mais manipulação, porque qualquer coisa fica comum. Qualquer coisa fica comum. Não importa quão lindo é esse prédio que é lindo, que é maravilhoso. Para quem é membro não está mais nem vendo. Você pergunta aqui, qual é a parede? Ele fala: tem parede lá? Porque sua casa é comum, não importa qual condomínio que você mora, vira a sua casa. Tudo vira comum, então isso não tem como ser aquilo que move pessoas. Então Jesus está ali com a bola quicando. Você tem uma pessoa com um sonho realizado, você tem uma dor para tirar, e você poderia prometer isso. O que ele faz?
Jesus não lidera com manipulação, Jesus lidera por inspiração. E o que é inspiração? Presta atenção agora. É você não prometer que vai tirar a dor, nem prometer que vai realizar o sonho. Liderar por inspiração é apresentar para a pessoa uma missão tão maravilhosa que ela é capaz de abraçar a dor e matar o sonho dela para viver o que a gente vai falar para ela. Meu amigo, ele não falou: eu vou te dar mais pescas como essa. Ele falou: deixa eu te apresentar um projeto de vida, que hoje você vai largar a maior pesca da sua vida na praia, para seguir o que eu vou falar para você. Eu vou te dar algo que é superior à prosperidade. Eu vou te dar algo que você vai ser capaz de morrer crucificado de ponta cabeça, por isso que eu vou te falar. Siga-me, e eu vou te fazer pescador de homens. Siga-me que eu vou te apresentar uma outra prosperidade. Siga-me que eu vou te falar algo que é maior do que a empresa que você está sonhando em ter. Siga-me que eu vou te apresentar um motivo por que suportar a dor e dizer: trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Siga-me que eu vou te dar um motivo para abandonar qualquer sonho que aparecer na sua frente. Siga-me que eu vou te dar uma missão. O que eu estou falando, gente? Um tempo atrás eu encontrei um amigo e eu estava conversando com ele, eu não via há muito tempo, e eu falei assim: onde é que você está indo? Que igreja você está indo? Aí ele falou: eu estou indo em tal igreja, falou o nome da igreja. Eu falei: pô, que legal. Aí eu perguntei assim: por que você está indo lá? Ele falou: cara, ministério infantil lá é top, top. Eles têm um prédio só para o ministério infantil. Aí a criança chega e a minha filha, eu estou levando minha filha, ela está gostando, eu estou indo lá por causa do ministério infantil. Aí eu não perguntei, mas a próxima pergunta seria: e quando ela ficar adolescente, para qual igreja você vai? Porque o que está movendo ele para lá é usufruir de um serviço. Agora, aí você vai falar: Douglas, ok, então nós temos que ter ministério infantil ruim? Não! Só que ministério infantil não é um serviço para ser prestado para consumidor, é uma missão para ser apresentada para os crentes. Então ele teria que chegar lá e levar a filha dele e falar: meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Alguém tinha encostado lá dele e falar assim: e aí, está disposto a entregar sua vida, seu tempo, seu dinheiro, para a gente tocar a próxima geração? Porque aí não importa quantos anos sua filha tem, nós vamos estar lá. Não consumindo o ministério infantil, mas dando a vida pelas crianças dos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ter clareza do que é que Deus nos chamou para fazer. Qual é a nossa missão? E deixa eu compartilhar com você algo rápido aqui, que mudou a nossa vida e mudou a nossa forma de liderar lá com o Dizascope. Há algum tempo atrás nós nos deparamos com um conceito muito interessante. Um amigo chamado Marcelo compartilhou com a gente, de um autor chamado Simon Sinek. Talvez alguns já ouviram aqui, mas deixa eu reforçar isso com vocês. Simon Sinek, ok? O Simon Sinek começou a analisar empresas e líderes. E ele tinha uma pergunta em mente. A pergunta era a seguinte: por que nós somos tão engajados a algumas empresas e marcas e não somos com outras? E por que nós somos tão engajados com alguns líderes a ponto de morrer, entregar a vida para algo que alguém está fazendo e você não é engajado com outros, ok? Essa era a pergunta. E aí ele disse: isso acontece pela forma que a gente comunica, tá? Então, ele fez um exemplo assim, ó. Vai fazer 3 círculos aí. O primeiro círculo aqui de fora é o quê? Ok? O quê? O segundo círculo de dentro é como. E o terceiro círculo lá dentro do centro é por quê. Então, o quê, como e por quê. As marcas, os líderes, que não têm um engajamento grande, eles se comunicam de fora para dentro. Então eles começam pelo o quê,
Às vezes falam como e raramente expressam o porquê. Os líderes, as organizações, as marcas que têm um grande engajamento, elas se comunicam de dentro para fora. Elas começam pelo porquê, que é até o nome do livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Elas começam pelo porquê, depois te falam como e por último falam o quê. Ok? Então vou dar um exemplo para você. Vamos pegar duas marcas que são gigantescas mundialmente e vai ser fácil porque a gente tem ilustração dela aqui dentro hoje. Vamos pegar a Samsung, ok? E a Apple. Qual que é o lance aqui? São duas marcas com muito recurso, milhões, bilhões de dólares. Duas marcas que podem contratar quem elas quiserem no planeta, a maior expertise, podem fazer as campanhas de marketing que elas quiserem, aonde elas quiserem, com o ator que elas quiserem, ok? Então as duas têm o recurso parecido para fazer o que quiser. Por que que nessa marca há tanto engajamento, a ponto da pessoa ter, alguns aqui terem, um adesivo da marca colado no seu carro, e eu nunca vi ninguém com um adesivo da Samsung colado no carro. Por que que é tanto engajamento aqui e é menor aqui? Por causa da forma que comunica. Quando você assiste um comercial da Samsung, e depois eu vou amarrar isso para o nosso contexto, tá? É só para ilustrar. Quando você assiste um comercial da Samsung, o que ele vai começar te mostrando? O que ele está vendendo. Eu quero te vender esse celular. Ok? Quero te vender esse celular. Aí, ele começa a te dar, olha a manipulação, os benefícios desse celular. Aí vai falar para você, bateria dura 3 dias. Aí você pensa, uau, preciso dessa bateria de 3. O vidro você pode derrubar de 2 andares que não quebra. Aí você fala, meu Deus, eu derrubo toda hora o celular, eu preciso desse. Aí ele fala, e você vai ter uma câmera que você vê até os detalhes. Aí você fala, meu Deus, eu precisava dessa câmera e tal. Então ele vai te falando os benefícios que você vai ter ao comprar. E aí ele fala, e o preço? Está numa promoção de tal, tal, tal. Então, ele está falando o que você vai comprar. Às vezes fala como foi feito o vidro de tal material e não sei o quê. Mas você nunca vai ouvir eles falando por que aquela marca existe. Ok? Quando você vai assistir um comercial da Apple, ele não vai começar mostrando para você o produto. Geralmente tem alguém correndo com uma roupa toda moderna. Aí tem um cientista lá mexendo e resolvendo o problema do câncer. E aí tem um outro lá, numa escola, e todo mundo desenhando um carro, design, tal. E você não sabe ainda do que eles estão falando. Por quê? Porque eles não estão vendendo para você um produto. Eles estão vendendo para você uma missão. Presta atenção. Qual é o porquê da Apple? É inovação. O slogan da Apple é Think Different, pense diferente. Então, eles não vendem um produto, eles vendem um conceito. Eu vou vender para você inovação. É por isso que se você perguntar, a Apple é uma empresa do quê? Porque como que alguém está vendendo celular, computador, relógio? E aí você fala, não está na mesma coisa. Sim, está tudo na mesma coisa. Inovação. Então eles não vão entrar em nada que eles não vá inovar. E fala, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer desse jeito. Então eles mudaram a indústria da música, porque eles inovaram, quando criaram o iPod e as coisas. Eles inovaram a indústria do celular, e todos os celulares do planeta são a partir daquilo que eles criaram. Eles mudaram a forma de a gente usar relógio. Você lembra que você tem 12 relógios em casa e você não usa, porque você comprou esse da Apple? E agora ficou escravo, porque ele vibra, e você fala, oh. Então eles foram inovando. Então a pessoa que compra, presta atenção agora nisso aqui, porque isso aqui é o importante. A pessoa que compra e engaja com a marca, é porque o porquê da marca, de alguma forma, expressa o porquê dela. Ok? Então, por exemplo, você vai no aeroporto. Você está andando no aeroporto. E você vê as pessoas orgulhosamente abrirem seu Apple no aeroporto. Sim ou não? E aí está ali a maçãzinha. Pode ir atrás dela, ela não está fazendo nada.
Ela só está dizendo, eu sou inovador, cara. Aqui, ó. Por que a pessoa colaria o adesivo no carro? Tem carro da Apple? Não, mas ela cola lá, para quê? Para falar o quê? Eu penso diferente. Eu sou moderno, eu sou inovador. Para você ter uma noção, no computador da Dell, até alguns anos atrás, quando a pessoa abria o computador, o logo ficava de ponta cabeça para quem estava olhando. Porque o que a Dell pensou? Ninguém quer mostrar que está usando um Dell. Porque você não está engajado com o porquê daquela marca. Você só está atrás do benefício da marca. Talvez era o mais barato, ou provavelmente o que a empresa te deu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Presta atenção agora. O que eles descobriram é que a parte do nosso cérebro que é responsável por conexão profunda é a parte do nosso cérebro que é responsável por propósito. E olha que loucura, que é diferente da parte do nosso cérebro que é responsável por linguagem. Aí alguém chega assim e fala, meu, por que você não troca esse iPhone que dura a bateria, 3 horas dura a bateria do seu iPhone e não é uma droga, tá travando já, por que você não troca? Por que você gosta dessa marca? E você fala assim, não sei. Mas é porque, de alguma forma, eles te comunicaram algo, conectou com algo dentro de você. E aí, quando a pessoa troca, ela troca por outro o quê? Da mesma marca. Mas esse está mais barato, esse dura mais, a bateria é melhor, a câmera, não sei o quê. Não sei, eu gosto desse. Gente, acontece muito isso com pastores, com igrejas. Você ouve um pastor, algo começa a queimar dentro de você. E você fala, cara, eu amo ouvir essa pessoa. Por quê? Não sei. Mas tem um negócio dentro de mim quando aquela pessoa fala, e a pessoa do lado não está sentindo o que você está sentindo. Por que que isso acontece? Porque o chamado, vocação e missão dessa pessoa que está falando é parecido com o seu. E aí a conexão é profunda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que que eu estou dizendo isso? Porque você tem que ter clareza do seu porquê, e você tem que ter clareza do porquê da sua comunidade, para que você possa informar isso toda hora, não o que vocês vão fazer, mas o porquê vocês existem. O que você vai fazer é só uma materialização do porquê você existe. E quando você começa a comunicar o porquê, ou a visão, o propósito daquilo que vocês estão fazendo, Deus começa a trazer pessoas que têm o mesmo porquê dentro delas, e aí a conexão é profunda, a aliança é profunda, e elas não estão lá por causa de um benefício, elas estão lá por causa de uma missão ao lado de vocês. E aí elas vão até o fim. Nós precisamos aprender, gente, a mudar a nossa comunicação. Chega de falar dos benefícios que você tem e começa a falar da missão que Deus te deu. Qual é a missão que Deus te deu? O que queima no seu coração? Não tenha medo de comunicar isso. Então, por exemplo, na família Dizascope. Então, o Dizascope é muito claro, no nome está lá, cópia de Jesus. Então eu falei para vocês, nós existimos para formar Cristo na nossa geração. De repente começa a aproximar gente de nós, para a equipe, para trabalhar junto, que tem esse mesmo porquê, que queima por isso também. Aí ninguém está lá por salário, ninguém está lá, se você não me der aumento eu vou embora. Não, está todo mundo lá dizendo, nós estamos queimando por isso aí. Nós vamos junto. Por exemplo, na família Dizascope, a igreja, a gente tem uma frase. Nós queremos ser. Ok? Uma família para o Pai. Família para o Pai. Então isso aqui fala de comunhão. Nós queremos ser uma família para o Pai, parecidos com Jesus. Isso aqui fala de santidade. E cheios do Espírito Santo. Isso aqui fala de devoção. Então, quem entra lá tem que saber por que a gente existe.
A gente existe para ser uma família para o Pai, parecido com Jesus e cheio do Espírito Santo. Então tudo que a gente vai fazer precisa expressar isso aqui. Então nós temos igreja nas casas, porque a gente quer comunhão. A gente tem discipulado, porque a gente quer ser parecido com Jesus. A gente tem sala de oração, porque a gente quer devoção e ser cheio do Espírito Santo. Então você não precisa fazer tudo. Vai chegar pessoas lá que, não, mas na minha antiga igreja, lá o meu pastor, fala, então, é lá o seu pastor. Aqui Deus deu uma missão, nós somos uma parte do corpo de Cristo, nós não somos tudo. Então tem outra fazendo, mas vai um pessoal embora. Glória a Deus que vai esse pessoal embora. Ai, Douglas, porque tem outras comunidades que eles nasceram para servir lá, e você está segurando eles. Quem está entendendo? Você está infeliz e eles estão infelizes, gente. Então fala o porquê que você nasceu, fala o porquê que essa comunidade existe, expressa isso de forma clara. Você não tem que fazer tudo. A fórmula para o burnout é você querer fazer tudo. O que Deus te deu? Foca. Então o que começa a acontecer quando a gente começa a liderar por inspiração? Olha só, pessoas são movidas pelo porquê, não pelos benefícios. Elas são fiéis a você, pois elas têm o mesmo propósito que o seu. Então forme equipe pelo porquê, não por habilidade. Quem está entendendo? Porque a habilidade eu treino, o seu propósito de vida eu não mudo. Então esse tem menos habilidade que aquele, mas esse está queimando pela mesma missão que a gente. Quem é que você vai pôr na equipe? A conexão é forte, porque propósito conecta mais que necessidade. Foque em um propósito. Você vai focar em um propósito. Gente, uma frase que fica dentro de mim, que meu pai me ensinou: não existe clínico geral famoso. Esse é o maior clínico geral do Brasil. Com vocês, o maior clínico geral. Não existe. Você ouviu alguém apresentar alguém assim? Só existe especialista famoso. E não é sobre ser famoso, é muito mais sobre fazer uma grande obra. Então, foque em um propósito. Tá? Eu não sei se você sabia, mas em inglês, a palavra prioridade, por muitos anos, agora recente que mudou, não tinha o plural de prioridade. Porque não existe prioridades. A segunda coisa já não é prioridade. Então, se é prioridade, é uma coisa. E é isso que Davi vai nos ensinar no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor. O problema é que você está pedindo 10. 10 coisas peço ao Senhor. E não vou buscar nenhuma. Eu chamo isso de TDAH vocacional. Se você liderar a partir disso, você não forma espectadores, você forma líderes. Porque você está chamando ele para a missão junto com você. Agora, como é que a gente faz isso, gente? Comunique o seu porquê, não o seu o quê, através de tudo que você faz. Você não pode deixar a incoerência entrar. O que é a incoerência? É você fazer algo que é contrário ao porquê que você está comunicando. Vou dar um exemplo bobo assim. Alguém chegou lá para mim um dia e falou assim: olha, Douglas, eu vi que você tem uma loja virtual aí, eu tenho um negócio muito legal. É uma pulseira que, quando você abre assim, ela é um carregador de celular. Então, no fecho aqui, você abre, é um carregador de celular. Né? Isso aqui é muito legal, eu consigo fazer lá, pegar na China, vem com logo e tal. Eu falei, mas como é que eu formo Cristo com esse carregador? Não, mas isso aqui vai vender muito. Aí que é o tiro no pé. Você está lá para vender muito ou para cumprir esse propósito? Está entendendo? Aí você vai fazer a conferência. Quem você vai trazer? Aquele traz muita gente, mas esse prega sobre o que é o porquê da sua comunidade. Quem você vai trazer? E aí você vai tendo que alinhar ao porquê Deus te chamou. Não ao que dá certo. Então, é maravilhoso isso, porque o que você vai fazer, ele varia.
você vai fazer o que tem mais sentido para a expressão do seu porquê. O Jesus Cop, formar Cristo, tem um canal no YouTube, faz sentido? Faz. Está lá no Instagram, faz sentido? Faz. Fazer uma conferência, faz sentido? Faz. Escrever um livro, faz sentido? Faz. A igreja local, faz sentido? Faz. Então, tudo está expressando o porquê. Agora, eu abrir um Subway, faz sentido? Mas a oportunidade está aí, o irmão falou que vai te dar. Então, não. Porque Deus vai matar mais, o nosso ministério vai morrer mais por entrar numa porta que Deus não abriu, do que por portas fechadas. Então a gente está preocupado, meu Deus, eu não tenho oportunidade. Se prepara, o diabo vai abrir um monte de porta que não é para você entrar. Porque Deus já te mostrou o que é para você fazer. Mas você tem que ser corajoso em se manter no que Ele falou. Isso vai fazer você entender que livro você tem que ler. Isso vai fazer você entender que conferência tem que ir. Isso vai fazer você entender com quais são as pessoas que você tem que andar. Isso vai fazer você entender que curso você tem que comprar. Isso vai fazer você entender aonde você vai gastar a sua vida, para poder terminar dizendo: combati o bom combate. Terminei essa corrida, guardei a fé e fui entregue como oferta de libação, porque eu fiz tudo o que o Senhor me pediu para fazer. Eu sou apóstolo dos gentios, não de todos. Eu sei que tem algo que é para eu fazer. E se você está fazendo outra coisa, glória a Deus, sou intercessor porque você está fazendo, mas Deus me mandou fazer isso aqui. E se aproxime e venha fazer uma aliança comigo, quem também Deus deu para fazer isso aqui. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado.